Os roqueiros são os animais dessa selva underground, né? E esses artistas vão se renovando e trazendo com cada década suas ideias e ideais diferentes. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays e eu começo o vídeo de hoje com uma notícia que me surpreendeu. Por sinal, faz tempo que eu não traduzo 21 Pilots e aparentemente eles estão com um disco novo e vão vir pro Brasil. Então eu pergunto pros fãs de 21 Pilots, vamos traduzir mais alguma música deles? Tem alguma sugestão? Alguma favorita, né? A gente dedicou muito tempo a Arctic Monkeys. Será que vai voltar no canal? Fica ligado no vídeo de quarta e talvez a gente vai descobrir. Mas 21 Pilots aí que a gente traduzia bastante durante uma época, né? Era uma banda que eu não conhecia muito. Acabei me surpreendendo muito com a música dos caras. Fiz alguns chutes muito errados quanto à interpretação das letras, mas tá valendo assim, né? Eu lembro que a gente teve uma conexão muito legal ali com os fãs de 21 Pilots. Acabamos parando um pouco de traduzir letras deles, até por serem bem complexas. Eu tava numa época aí com muitas coisas pra fazer, então eu não conseguia dedicar tempo que essas letras mereciam. Mas, se os fãs tiverem interesse, quem sabe a gente não pode traduzir um pouquinho mais de 21? Então deixa aí embaixo nos comentários se é essa a vontade de vocês. E aí, a música escolhida nessa semana foi Let 'Em Cry, clássico do Unlimited Love. Quando apareceu esse nome, geralmente quando aparecem os nomes das músicas no randomizador, eu nunca sei de cabeça, mas aí eu dei um play ali no som, eu já sabia direto qual música que era, e é uma música excelente, né? Um embalinho ali funkeado, bem como o Chili Peppers sabe fazer, na medida, muita, né? Aquela melodia que já entra e fica na cabeça. Então, todos os ingredientes perfeitos da receita que o Chili Peppers sabe fazer com excelência, né? Grandes cozinheiros aí de música boa, e quando eles acertam a mão na massa... Muita metáfora de cozinha, não sei porque eu acho que eu tô gravando um vídeo com fome. Let 'Em Cry é aquela musiquinha de meio de disco que dá uma acalmadinha, mas ela não é chata, ela é boa, ela tem um embalo, ela diminui um pouco a energia antes de vir a pedrada e aí dá ali subir a energia do disco novamente, né? Então é aquela música muito experiente, né? Aquela música de quem sabe o que tá fazendo e não põe ali no meio do disco, né? Não é uma música descartável, eu acho que é isso. Isso é um bom jeito de descrever, assim, né? Talvez não seja um single, talvez não seja uma música que vai explodir os corações das pessoas, mas é aquela música que é boa de ouvir, né? Então, ela tem muito o seu valor no meio de um disco, né? Então, porque às vezes o meio ele acaba sendo renegado ali, né? Principalmente ali na decadência da indústria da música, da sua era de ouro, tinha muito disco que o meio era feito de músicas descartáveis, mas aqui não é o caso. Let 'Em Cry, grande som, baita música, é essa que a gente vai traduzir hoje. Então, como sempre, a gente começa pelo nome da música, Let 'Em Cry, Deixe-os Chorar. Por sinal, essa melodia, ela, né, bem de longe, ela me lembra de Beatles. Cry, baby, cry. Não é exatamente, mas tem, né, aqui o embalo é muito mais funkeado, né, um leve tonzinho de reggae, né, aquelas palhetadinhas pra cima, assim, né, mas cry, cry, let 'em cry, cry, baby, cry, né. Se as duas músicas fossem cantadas no mesmo tom, teria uma similaridade, talvez não, mas foi o que me veio à cabeça, né? Então ele diz no verso 1, Cry, cry, let 'em cry, we don't need no reason why, I'ma touch you up with every loving, rough emotion. Interessante. Então, chore, chore, deixe-os chorar, nós não precisamos de motivos. Por quê, né? Cry com Y, clássico na hora de se escrever uma música, né? I'ma touch you up with every loving, rough emotion, né? Então, o touch you up é, né? Touch é tocar, mas touch you up é retocar, né? A ideia de consertar, renovar, né? Refazer alguma coisa, né? Então, esse touch you up é trazer a pessoa pra cima, né? Então, ele tá querendo animar essa pessoa, né? Então, I'ma touch you up, e o ama é um jeito muito... Aqui a gente já vai ver que tem outras referências de mais suburbanas, assim, né? O ama é um jeito muito das ruas de se falar I'm going to, né? Então é uma contração de I'm going to touch you up. Então eu vou te animar, eu vou te renovar, mas ama é uma contração aí bem urbana dessa expressão inteira, né? Então que o sentido continua o mesmo, né? Então eu vou aí te revitalizar, eu vou aí te animar. With every loving, rough emotion, né? Com todas as emoções do amor, né? Emoções amorosas, mas que elas também são... O rough é aquilo que é áspero, né? Seria a tradução literal direta, né? Mas o rough é aquilo que não é polido,
é aquilo que não é perfeito, né? Então faz muito sentido também com a tradução que a gente fez na semana passada do Anthony, né? E eu achei muito legal que várias pessoas deixaram nos comentários também sobre aquela conclusão que eu cheguei e várias pessoas chegaram à mesma conclusão. Então a gente vê que é muito legal nossas mentes estarem em sintonia quando a gente consegue perceber, né? E não é um critério de... Acho que ficou bem estabelecido isso, né? Não é um critério de diagnóstico ou enquadrar a pessoa, mas, né, quando a gente vai conhecendo tanto a mente do artista, como a gente faz no canal, a gente acaba tendo alguns indícios que nos levam a entender um pouco da história da pessoa, né? Mas é claro que a pessoa e a sua história é muito mais complexo do que um resumo, né? Mas foi bem interessante, assim, eu gostei muito das mensagens que deixaram. Então talvez seja uma prática que a gente pode tentar um pouquinho mais no canal, porque isso é o centro da psicologia, isso é o centro do objetivo do canal, assim, né? E para ver que como levou... Talvez eu deveria ter falado tudo isso na introdução, mas, né, como levou 3 anos para a gente poder chegar a uma conclusão assim. E isso é bom também para entender o processo, né? O processo psicológico de entender como é que funciona o inconsciente é algo que leva tempo, né? Mas vamos voltar para a letra para não se estender demais, né? E aí é interessante porque ele está assumindo aqui que as suas emoções elas não são polidas, elas não são perfeitas, né? Então, muito belo, isso a gente sempre admirou, né? A capacidade do Anthony de conseguir se expressar e ser honesto. E para mim, esse aqui é o ponto central de por que o Chili Peppers conecta com tantas pessoas. E qualquer banda que faça isso, né? Qualquer banda que tem milhões de fãs tem algo no central, né? No centro, no core da pessoa, né? Da sua alma, do seu coração, do seu inconsciente verdadeiro. Se o centro é verdadeiro, existe uma chance muito grande de conectar com muitas pessoas. Se a coisa é montada, aí não encaixa com ninguém, né? Então, inconscientes têm filtros de verdade e a gente consegue saber quando alguma coisa é verdadeira e não é, né? Principalmente artística também. Então, fica muito claro e é bom que ele é honesto, né? Então ele diz: Cry, cry, let him cry, bleeding from my restless eye, or laws are breaking and no physics can define us, né? Botei um TH e tá certo. Physics, né? Então tem o PH. Então também não ajuda na hora da pronúncia, né? Então, bleeding from my restless eye. Sangrando do meu olho que não descansa, né? Ou do meu olho cansado, né? Ou sem descanso, né? Restless, né? Rest é descanso, less sem descanso. Então, o inglês ele é muito objetivo, né? Que nem coisa sem fio, wireless, né? Então, eles acham palavras que descrevem literalmente as coisas, o que ajuda também na hora de aprender, né? Mas então, não sei se tem alguma malícia aqui, né? Porque eu estou sangrando do meu olho que não descansa, né? Um olho só no singular. Será que é malícia, né? Pode ser. Ou pode ser... Vamos tentar dar um tom espiritual para não ficar tão malicioso, né? Pode ser o terceiro olho, né? Então o olho espiritual dele não descansa. Pode ser. E aí ele está dizendo: Our laws are breaking and no physics can define us, né? Aqui é physics. Eu não sei se... Não, acho que o PH não precisa fazer esse som, né? Esse... Mas physics... Eu acho que é assim que se pronuncia. Acho que não precisa ser tão, né? Como o Anthony falou ali, né? As suas emoções não são polidas, não precisa ser tão polido assim na hora de falar. Physics. Pronto, resolvido, né? Então, as nossas leis estão quebrando e não existe física, né? Não existe física da matéria, né? Que possa nos definir. Então, ou seja, ele está fora da lei, né? Quebrando as leis e ele fisicamente, né? De uma coisa meio espiritual, etérea, né? Saindo do corpo, não tem como ser definido. Bela autodescrição do Anthony, né? Ele diz: Tell my wife and dog I'll be home at 3 a.m. Agora sim, 3 tem TH. Então, diga para minha mulher e para o cachorro que eu vou estar em casa às 3 da manhã. Totalmente Anthony, né? To kiss you in the morning, cry, cry, let him cry. Né? Então, eu vou chegar em casa às 3 da manhã para te beijar de manhã. Né? Tá tudo certo, tudo bem, né? Cry, cry, let him cry. Know what I have deep inside. It's time to break free from the mouse trap when it's storming. Então... Curioso, né? Eu acho que ele começou a ficar sem palavra para rimar com cry, né? Então a gente tem aqui, né? I, inside, why. Então usou todas as possíveis rimas, né? Com cry. Que começa a ficar difícil, né? A gente às vezes quer ser original na hora de escrever uma música e aí tu começa a ficar sem palavras para rimar, quando às vezes tu tem uma, né? Ele conseguiu esse hook, né? Essa melodia que fica na cabeça, cry, cry, let him cry. E quando tu estabelece essa melodia de início na composição, é muito difícil tu querer mudar essa palavra, porque ela funciona muito bem. Então aí começa o processo de tentar achar palavras que vão rimar com isso, mas que ainda façam sentido numa letra poética. E aí ele diz: Know what I have deep inside, né? Então, deixe eles chorarem, mas saiba o
que eu tenho profundamente dentro de mim. Né? Então, Anthony sendo totalmente psicológico. Né? It's time to break free from the mousetrap when it's storming. Então, está na hora de eu me livrar, né? Break free é a ideia de Queen, né? I want to break free. É a ideia de se desprender, né? Se soltar da ratoeira quando está, né, trovejando, né? Storming é quando tem a tempestade, né? Ou quando no decorrer, né? Porque storming é o conjugado da tempestade já estar ocorrendo, né? Então, quando já estiver no meio da tempestade, ele quer se livrar da ratoeira, né? Então, se sentindo preso, né? E ele não deixa claro o que está prendendo ele na ratoeira, né? Mas não vou fazer chute nenhum, né? Mas eu acho que aqui é aquela coisa bem esporádica do Anthony, assim, que a gente tem ele traz o momento, né? Ele, a mulher, o cachorro, ele já chega em casa tarde, né? Então, a vida de músico, né? Ou pode ser algum outro personagem que ele tá botando no meio da letra. E aí ele quer que conheçam o que tem dentro dele, mas ele precisa ao mesmo tempo se livrar da ratoeira, né? Muito Anthony isso aqui. E aí ele diz no refrão, né? Que é muito animado, por sinal, né? Up, up the lover, we got the mother, touch up the neighbor, she don't mind. Então, vamos lá, né? Up, up the lover, né? Então, levante, né? Up, up é a ideia de trazer para cima. Então, acho que esse som também, melodicamente, tanto melodicamente quanto como letra, é um som que traz as pessoas para cima, né? Então, eleve o amante, né? Up, up the lover, we got the mother, né? Nós temos a mãe, né? Aí aqui talvez me lembre Mother's Milk, ou o início da carreira, né? E aí ele diz, touch up the neighbor, she don't mind, né? Então, touch up the neighbor é a ideia de, né, renove o vizinho, né? Mas também tem essa ideia de, o touch up com malícia, se a gente usar essa frase, é a ideia também de dar uma encostadinha no vizinho, né? Então, dá uma encostadinha na vizinha, ela não se importa, né? Então, também clássica malícia do Anthony, né? E é por isso que ele não consegue um relacionamento, né? Ele tá em casa olhando pra vizinha. Então, up, up the fauna, we got nirvana, all I know is I feel fine. Então, levante, né? Eleve a fauna. Então, aí a ideia de que, né? Ele quer que os animais tenham onde viver, né? Elevar os animais. Né? Bem Anthony também, né? Essa cultura, essa conexão com a natureza. We got nirvana, né? Então, nós temos o nirvana. Fauna, nirvana, né? Achou um jeito de rimar. All I know is I feel fine. Então, tudo que eu sei é que eu me sinto bem. E aí ele diz, up, up, another, we got the cover, touch up the Raiders, they don't mind. Então aqui, aqui é que eu falei que é meio urbano, né? Os Raiders era aquele time que era conhecido aí por ser muito duros, assim, né? Porque eles já vinham aí de Oakland, que é um lugar muito violento na Califórnia, é um lugar que tem muitas periferias. Então, os Raiders eram aquele time meio renegado, assim, né? Tinha os Cowboys, que era o time da América, e aí eles eram todos bonitinhos, e né, os Patriots, com o Tom Brady e tudo mais. Então, tinha aquela coisa, assim, dos times que representam os Estados Unidos e os times renegados. E os Raiders, que vinham de Oakland, né? Que eles eram totalmente os caras, né, das ruas. Eles eram aquele que eles não queriam que fossem a representação dos Estados Unidos. E é por isso que a maioria dos rappers nos anos 90 usavam, né, uniformes, bonés, camisas dos Raiders, né? Então era também um símbolo de tu ser da contracultura, né? Ah, vocês são o time da América, então nós não somos. A gente vai torcer e fazemos parte daquele time que não é essa representação desses ideais, né? Que hoje a gente sabe que também eles eram muito fantasiados, né? Então os Raiders têm essa conexão das ruas que também tem muito a ver com o Anthony, né? E aí, aparentemente, né? Eu dei uma pesquisadinha, diz que o Anthony também é fã dos Raiders e dá pra ver por quê, né? E aí ele diz, up, up, another, né? Então levante mais um, talvez mais um caneco, mais uma taça. We got the cover. Então nós temos o cover, pode ser lençóis, pode ser algo que te cobre, pode ser o telhado, né? Então o cover pode ser para várias coisas, mas cover também é uma jogada no futebol americano, né? No futebol americano tem que é o cobrir, né? Cover também pode ser cobrir. Então, que eu não entendo o suficiente de futebol americano. Eu gosto como uma coisa bem casual, né? Até porque eu acho que os jogos são muito longos e eu não tenho 4 horas para dar para um jogo de futebol. Mas eu acho o nome de isso eu tenho certeza, o nome de uma das jogadas é cover, né? Então, acho que a gente também não precisa ir tão a fundo em futebol americano, né? Acho que também não é o interesse da maioria das pessoas, mas tá falando de Raiders, fala de cover, né? Tem essa ideia de misturar as palavras da jogada do futebol com a letra da música e com toda essa simbologia dos Raiders, né? Mais do que o futebol em si, o que eles representam, né?
Touch Up the Raiders, they don't mind, né? Então, renove os Raiders, eles não se importam, porque os Raiders foram vendidos ali, relocados para Las Vegas, se eu não me engano. Então, ganharam um estádio novo, né? Então, o Raiders, além de ser esse time renegado, eles também tinham problemas financeiros, né? Eles eram um time de periferia, como eu falei, todas essas outras situações, e quando eles se mudaram, ganharam um estádio novo, mudaram de cidade, então, deu uma renovada, né? Deu o touch-up no Raiders, né? Vamos deixar eles bonitinhos, né? Vamos deixar eles mais civilizados, né? Então, tem toda essa conotação, né? Pô, tiramos bastante interpretação de simplesmente 2 frases, né? Up the fauna, we got Madonna, all I know is I feel fine, né? Então, eleve ou renove a fauna. Ah, pode ser isso também. Renove a fauna, né? Os roqueiros são os animais dessa selva underground, né? E esses artistas vão se renovando e trazendo com cada década suas ideias e ideais diferentes. Então, primeiro ele diz que eles têm o Nirvana, né, anos 90, e aí eles têm, né, eles renovaram a fauna, né, os animais do rock e da música, né, os descontrolados, né. A ideia não é descontrolado, né, mas é a ideia da selvageria, né. Isso aí, vamos falar um pouquinho de psicologia, né. O id, né, o artista representa muito o id, que é os desejos irrefreados, né. O artista é aquele que tudo pode. O artista é aquele que não tem regras sociais. O artista não precisa ter um superego que precisa manter ele na linha, né? O artista é o cara que joga a televisão para fora da janela do hotel, é o cara que põe a bunda para fora da limusine, né? Então, é o Justin Bieber que gospe nas fãs, né? Então, a gente tem muitas representações que o artista traz, que ele vive nesse lado mais instintivo, né? Ele não é racional, ele é mais animalesco, ele vive nesse lado do instinto e do desejo irrefreado, porque tudo que ele quer, ele pode ter. Então ele renova a fauna, o instinto, com um novo artista. Primeiro tinha Nirvana e agora ele tem Madonna. E aí ele diz, tudo que eu sei é que eu me sinto bem. Então, né, o Anthony mais do que está aí no seu habitat natural, vivendo nessa selva da música, né? E aí no verso 2 ele diz, shine, shine, let him shine, hit me with the lion's prize, 10,000 heavens are about to shed their glory. Shine, 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 let them shine. Então vamos lá, né? Brilhe, brilhe, deixe eles brilhar, né? Então acho que a gente pode até ver essa ideia de, né? E também o cry, cry, let them cry, né? É a ideia de todos sentem a mesma coisa, né? Chore, chore e deixe eles chorar. Pode ser a ideia de que eu choro, tu chora, né? Todos temos o mesmo sentimento, né? Talvez não seja a ideia de, deixa eles chorar como se fosse algo pejorativo, mas sim na ideia de que todos podem chorar, né? E aqui ele está dizendo, brilhe, brilhe, deixe eles brilhar, né? Então, você pode brilhar, mas também tem espaço para deixar os outros brilharem, né? Então, fica um lado mais humanizado, pelo menos, né? O jeito que eu decifro, né? Eu mudei de interpretar para decifrar, mas o jeito que eu decifro essa letra é isso, né? Oportunidades, acho que é isso. Hit me with the lion's prize, 10,000 heavens are about to shed their glory. Então, me acerte, né? Hit me, né? Traga até mim, né? Hit me literalmente é acertar, mas hit me também é me dá, né? Me dá o prêmio do leão, né? No inglês tem uma frase que é o lion's share, né? A parte do leão, que na verdade seria que a divisão, né? Para nós aqui o leão é o lance do imposto de renda também, né? Mas a parte do leão, segundo essa expressão americana, né? Para nós aqui tem o chapolim, né? Era o chapolim ou o pica-pau que tinha, que era 2 para você, 1, 2 para mim. 3 para você, 1, 2, 3 para mim, né? Tinha uma piadinha assim que eles faziam que tem muito a ver com isso, né? O lion's share, a parte do leão, é que o leão, como é o rei da floresta, ele ganha mais, né? Então, ele divide tudo, mas na divisão ele fica com a maior parte das coisas, né? Então, lion's prize, lion's share, bem parecido, né? Então, ele quer a parte do leão, né? Me acerte com a parte do leão, né? Dê para mim a parte do leão. 10,000 heavens are about to shed their glory. Então, 10 mil não, 10 mil céus, eles estão prestes a dividir a sua glória, né? Então, essa ideia que eu falei ali no brilhar também, divisão, né? E ele diz novamente, né? Brilhe, brilhe, deixe eles brilhar. Hit me with the Guggenheim, I'ma tell you everything and how to build a story, né? Então, me acerte, né? Me dê o Guggenheim, que é um museu de arte que tem, acho que em Nova York, que, por sinal, a fachada é muito feia. Eu acho que às vezes quando as pessoas tentam ser artísticas, eles exageram. Às vezes um prédio bonito precisa ser só um prédio bonito. Não precisa ser, né, uma declaração artística, mas ele parece
Parece uma tigela o prédiozinho, né? Mas imagino que lá dentro tem ter obras interessantes, né? Mas minha opinião à parte sobre a beleza do prédio, ele está dizendo que ele quer ser acertado com arte, né? Talvez seja esse o significado, né? I'ma tell you everything and how to build a story. Então, I'ma tell you, como eu falei antes, né? I'm going to tell you, né? Eu vou te dizer tudo e como construir uma história, né? O Anthony é um contador de histórias quando ele é um compositor. Então, ele entende muito sobre como construir uma história. E aí no pré-refrão ele diz: Trust in love, my man, you can feel it raining down so early when it's forming. Então, acredite no amor, meu homem, né? Meu cara, meu camarada, meu amigo. You can feel it raining down so early when it's forming. Você consegue sentir ele caindo, né? Raining down, chovendo, né? As primeiras gotas do amor, tão cedo quando ele ainda está se formando, né? Poético, bonito. Slide, slide, let it slide. My street is preoccupied. I like to kiss her face if I could only find her. Slide, slide, deixe... que ele muda, né? Slide, slide, let it slide, né? Então, deslize, deslize, deixe deslizar, né? My street is preoccupied. Então, curioso, né? Curioso, né? Porque Anthony canta muito sobre LA, né? Então, LA... Aqui é de onde eu tiro essa interpretação, né? Não tem nada aqui na música que me diga que é isso, mas por isso que toda interpretação é válida, né? Então, muitos anos no canal alguém me disse assim, como eu gostaria de ter um canal igual a esse. Ninguém é proibido de ter um canal igual a esse, porque eu tenho certeza que todas as músicas que eu traduzi aqui, se alguém fizesse um canal igual e começasse a traduzir, provavelmente ia encontrar alguma informação diferente, né? Devido à sua história, à sua cultura, né? O seu pré-conhecimento, né? Tudo aquilo que nos forma como pessoas na hora de interpretar uma música acabar aparecendo, né? Então, nada impede uma pessoa de ter uma interpretação completamente diferente da minha. E aí ele diz, my street is preoccupied. O que me vem à mente é isso, né? É LA ali ter muitas pessoas, moradores de rua, né? Então, a rua ser preocupada me vem como se fosse um trocadilho, né? A minha rua se preocupa, mas ela já está ocupada, porque tem muitos moradores de rua, né? Mas pode não ser nada disso, né? E o deixe deslizar é a ideia de que isso normalizou, né? Tem bairros e bairros ali de LA que estão cheios de pessoas em cabanas, né? E tendas e tudo mais, e né, não se faz nada quanto a isso, né? A ideia não é chutar as pessoas desse lugar, mas achar uma solução que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas sem deixá-las na rua, né? E para mim isso é muito curioso, assim, porque eu cresci ali nos anos 90, 2000, né? Que a gente... Tudo que vinha dos Estados Unidos era melhor, era ótimo, era excelente, né? E a gente cresceu idolatrando eles e desvalorizando o nosso, assim. E aí vê que tá tudo isso acontecendo hoje em dia nos Estados Unidos. E aconteceu muito rápido, né? Eles foram de uma soberania do início dos anos 2000 para em 2024 a gente tá vendo muitas coisas saindo de lá que são muito estranhas, assim, né? E é uma pena, né? É uma pena porque eles botaram no nosso inconsciente que era um lugar excelente e muito bom e nos venderam talvez uma ideia até idealizada de perfeição. E a gente vê que como fenômenos como esse, assim, nos mostram que por detrás, né? É a coisa meio hollywoodiana, assim, né? Por detrás dessa camada de beleza que eles nos vendiam, tinha muita coisa errada, né? Mas tudo isso tirado de uma parte da letra que eu não sei se é isso que o Anthony quis dizer, né? Esse é o belo da interpretação. Mas aí ele tá dizendo, I like to kiss her face if I could only find her, né? Então aqui, dinâmica clássica do Anthony, eu gostaria de beijar ela se eu pudesse ao menos encontrá-la. Então... O Anthony, como sempre, né? Procura a moça, quando beija, quer achar outra moça. E aí depois disso não tem mais nada, né? Só se repete ali o pré-refrão e o refrão da música, que a gente já traduziu. Mas essa foi então a excelente Let 'Em Cry. E se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. E quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.